Após o empate em 2-2, julgamento sobre prisão de Paulo Preto é suspenso na segunda turma do STF com pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, é apontado como operador de esquemas de corrupção durante governos do PSDB em São Paulo. Preto foi preso preventivamente em abril, mas liberado um mês depois por determinação do relator do caso no STF, o ministro Gilmar Mendes. Após alguns dias, a 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo determinou novamente a detenção do político, sob o argumento de que ele estaria coagindo testemunhas. Gilmar Mendes, porém, deu mais um habeas corpus ao investigado e a Procuradoria-Geral da República, então, interpôs agravo regimental, levando o caso para a segunda turma do STF. O subprocurador-geral da República, Juliano Baiocchi, defendeu que a prisão do acusado deve ser mantida. Há elementos indicativos da contemporânea influência de Paulo Vieira na Dersa, não é de 2010, não, é contemporânea. E são fatos que constam do decreto de prisão. Não há contraditório aqui. Não foi aberta a instrução para ver se ele tem ou não tem essa influência. O relator Gilmar Mendes votou para que o ex-diretor da Dersa continue em liberdade, assim como nas duas outras liminares em maio. O ministro explicou que as ameaças não foram comprovadas e ainda não há como Paulo Preto atrapalhar as investigações. Aplicar a súmula 691 em casos de prisão provisória significa muitas vezes tornar a prisão indefinitivamente alongada, criar um tipo de prisão provisória com caráter de permanente. O ministro Dias Toffoli acompanhou o voto do relator. Já para o ministro Luiz Edson Fachin, Paulo Vieira de Souza, apesar de não fazer mais parte da Dersa, pode sim interferir no andamento das investigações. Basta que essas ameaças possam interferir na elucidação da apuração. Em terceiro lugar, tenho sustentado também que não cabe valoração de provas em sede de habeas corpus, portanto, não haveria como prever uma utilidade de uma suposta colaboração, nem tampouco quais elementos de corroboração poderiam ser fornecidos. O ministro Celso de Mello também votou pela prisão do acusado. Na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista e agora não há data para o julgamento ser retomado. O que me chama a atenção em certos julgamentos do STF, das turmas ou do plenário, mas especialmente das turmas, é o pedido de vistas. Como se eles não tivessem tempo de analisar com tranquilidade as ações que tramitam. Eles têm uma estrutura enorme. Eu não vou repetir todos os dados que já apresentei sobre o STF, mas da média de por volta de 222 funcionários por ministro. Nos gabinetes, eles têm auxiliares, juízes e auxiliares em grande número. Portanto, não é um trabalho do ministro. Grande parte dos ministros, inclusive, deliberam sobre algo que não leram. São os juízes auxiliares que conduzem as sentenças, os seus votos, se assim preferir. E no caso em tela, o que chama a atenção é que o Paulo Preto é conhecido de todos nós. O envolvimento nos escândalos da Dersa e o dinheiro que ele tem na Suíça já foi comprovado, né? E ele ficar solto, claro, ele pode, e bem disse o ministro Fachin, nesse caso eu concordo absolutamente com ele pode destruir provas e pode coagir testemunhas. Portanto, ele interfere diretamente na instrução dessa ação. Sendo assim, ele tem de ir preso. Agora, pedir vistas, puxa vida, o ministro Alexandre de Moraes, semana passada, tinha pedido vistas. Vamos nos recordar de uma questão importante que envolvia se seria recebido ou não um inquérito, uma ação, uma denúncia que envolvia o senhor Jair Bolsonaro sobre a questão de racismo, etc, etc. Aí estava 2-2, pediu vistas. Parece que agora virou moda. Quando a votação está 2-2, aquele que vai desempatar pede vistas. E quando que ele retorna com isso para a turma ou para o pleno? Só Deus sabe, porque vale lembrar que o regimento do STF não determina, eu conheço o regimento que tenho, li, tem na internet se vocês quiserem acessar, não determina quando ocorre a devolução. Pode ficar ad eterno com o ministro.